Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar uma aula, para fazer uma aula sobre alguns conteúdos de lógica. Hoje nós vamos nos deter a falar sobre algumas ideias sobre conjuntos, né? Vamos falar um pouco sobre igualdade de conjuntos. Na prática eu não vou fazer demonstrações com igualdade, a gente vai aqui apenas definir igualdade de conjuntos e ver algumas propriedades. Em seguida nós vamos falar sobre inclusão e aí sim vamos demonstrar algumas propriedades da inclusão. Essas propriedades inclusive foram colocadas como exercício na nossa turma, então espero que ajude a fazer uma boa revisão, ok? Então, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada aqui na definição de igualdade de conjuntos. Eu sempre vou colocar aqui A e B como conjuntos, não vou ficar aqui escrevendo, sejam A e B conjuntos quaisquer, né? Então a gente já sabe que são conjuntos e a partir disso vamos definir. Então, a igualdade de conjuntos é dada pelo seguinte, dois conjuntos A e B são iguais se, somente se, para todo x, se x pertence a A, se somente se pertence a B. Ou seja, isso é uma forma simbólica da gente representar aquela definição que nós vimos em sala de aula, que diz que dois conjuntos são iguais se somente se eles possuem os mesmos elementos. Então, se x é elemento de A, então ele é elemento de B, e se x é elemento de B, então ele é elemento de A. Ou seja, A e B são conjuntos iguais se somente se todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de A. Então essa é a ideia de igualdade entre conjuntos. Bom, e aí nós temos algumas propriedades para essa igualdade. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva, né, que nós chamamos de reflexividade. Significa dizer o seguinte, que para qualquer que seja um conjunto é sempre igual a ele mesmo. Ou seja, é óbvio que se todos os elementos que pertencem a um conjunto pertencem a ele mesmo, então qualquer conjunto é igual a si, né? Então essa é a propriedade reflexiva. As demonstrações dessas propriedades são muito fáceis de encontrar nos livros aí de introdução à teoria dos conjuntos e também nos livros de lógica, que essa parte de lógica que envolve conjuntos também traz essas demonstrações. A segunda propriedade é a simetria. Ora, diz o seguinte, para quaisquer que sejam dois conjuntos A e B, se A é igual a B, se os conjuntos são iguais, então B é igual a A. Então, se todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A, isso implica dizer que B é igual a A. Né? A gente pode fazer isso no sentido inverso. Também é simples de ver essa demonstração aí no dia a dia. A ideia principal da demonstração é utilizar principalmente os condicionais que a gente vê lá naquela teoria inicial de lógica, né? Parte condicional, de equivalência, então algumas coisas são aplicadas aqui. Nesse caso tem a ver com o condicional. E a transitividade diz o seguinte, para todos os conjuntos A, B e C, quaisquer que sejam, se A é igual a B e ainda se B é igual a C, então A é igual a C. Eu estou dizendo que se todos os elementos de A e B são iguais e todos os elementos de B e C são iguais, consequentemente todos os elementos de A e C também são iguais. Então essas são as principais propriedades da igualdade entre conjuntos. Então essa aula de hoje tem o objetivo de nós fazermos uma pequena revisão do que foi visto em sala de aula e aprofundarmos um pouco o nosso conteúdo a partir da revisão das demonstrações das principais propriedades que foram colocadas como exercício, né? Propriedades de inclusão. Bom, então vamos falar agora sobre a inclusão. Nós temos aqui uma definição, né, de inclusão. Então, um conjunto A está contido em um conjunto B. Nós já falamos na sala de aula sobre está contido, não está contido, contém, não contém. Aqui é só falar das ideias principais, né? Então eu tenho aqui a definição escrita em termos simbólicos. Estou dizendo que
um conjunto A está contido em um conjunto B se e somente se todo elemento que pertence a A obrigatoriamente pertence a B. Então, para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. Todos os elementos do conjunto A também têm que estar no conjunto B. Certo? E aí a gente tem algumas propriedades e nessa revisão eu vou falar de 4 propriedades. A primeira delas é essa aqui, ó, que para todo conjunto A, qualquer que seja o conjunto A, o conjunto vazio está sempre contido em A. E aí nós falamos na aula que essa prova é feita de modo indireto, né? Então vamos fazer essa prova, essa demonstração. Vamos fazer uma demonstração. Vamos fazer uma prova indireta. Lembrando que uma prova indireta pode ser por contradição ou por contrapositivo, não é? Ou seja, em geral, a gente vai fazer o quê, né? Quando você quer fazer uma prova indireta, você vai negar a tese. Então, eu quero que... Estou dizendo que para todo conjunto A, o vazio está contido em A. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que existe um conjunto A tal que o conjunto vazio não esteja contido em A. Certo? Ora, se o conjunto vazio não está contido em A, então só é lembrar a definição. Ó. Se tiver contido, todo elemento de X, todo elemento do primeiro conjunto, obrigatoriamente tem que pertencer ao segundo. Como não está contido, significa dizer o quê? Assim, existe um elemento pertencente ao conjunto vazio, tal que esse elemento aqui, ó, não pertence ao conjunto A. Ora, mas isso é uma contradição. Por quê? Porque o conjunto vazio, por definição, o conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Então, eu estou dizendo que desse modo, existe alguém no conjunto, algum elemento no conjunto vazio, tal que ele não está em A. Logo, então, isto aqui, ó, tá assim, isto produz uma contradição. Não é? Então, isso produz uma contradição e, portanto, essa afirmação aqui, ó, essa afirmação que existe um A tal que vazio não está contido em A é falsa. Não é isso? Logo, vazio está contido em A é verdadeiro. Então, essa prova indireta que nós fizemos foi por contradição, né? Tá certo? Então, o que fizemos aqui? A gente disse que para todo conjunto A, inclusive para o próprio vazio, né? O conjunto vazio está contido em A. E aí, por contradição, nós fizemos o seguinte: supusemos que existia um conjunto A de tal modo que o vazio não estava contido em A. Não é? Que a gente nega a tese, que é o que a gente queria provar. Né? Então, estou dizendo que o cara não está contido em A. E daí, quando a gente negou a tese, induzimos a nossa dedução a uma contradição. Então, apareceu aqui, ó, deduzimos uma contradição. Então, a gente viu que isso aqui nos faz deduzir que existe um elemento no vazio, o que é uma contradição, né? Tal que o vazio, tal que esse elemento não está em A. E, portanto, nesse caso, nós temos aí a comprovação de que o vazio está contido em qualquer conjunto. Vamos agora para a segunda propriedade. Com a mágica da edição, né, eu já tenho escrito aqui a segunda propriedade, que é a propriedade da reflexividade. Então, essa propriedade diz o seguinte, ó, que para qualquer que seja o conjunto A, por exemplo, para qualquer conjunto A,
A está contido nele mesmo, certo? Então, como é que a gente demonstra essa propriedade? Vamos lá. Vou colocar aqui, demonstração. A primeira coisa que a gente pode analisar, deixa eu colocar aqui, item 1, é se A for um conjunto vazio. Vamos fazer aqui. Se A for um conjunto vazio, o que eu posso dizer? A gente já viu que na propriedade anterior, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive nele mesmo, né? Porque para todo A, o vazio está contido em A. Então, eu não preciso provar, não tenho que demonstrar aqui, eu posso dizer logo. Pela propriedade anterior, concluímos que A está contido em A, porque vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, o vazio está contido também no vazio que é ele mesmo. Agora, se A for diferente de vazio, então, se A for diferente do vazio, então, ou seja, se A for não vazio, então, para todo x, escreva aqui, para todo x que pertence a A, isso implica dizer que x pertence a ele mesmo, a A também, ao próprio conjunto A, não é? Deixa eu aumentar isso, está meio esquisito. Para todo x, se x pertence a A, então x pertence a A. Ó, não é? Se x está em A, obrigatoriamente ele está em A. E aí eu olho para essa definição aqui, a definição de inclusão. Então, quando é que um conjunto está contido no outro? Quando, obrigatoriamente, todos os elementos do primeiro conjunto, obrigatoriamente, também pertencem ao segundo conjunto. Então, logo, pela definição de inclusão de conjuntos, né, ou de inclusão, temos que A está contido em A. Então, essa é uma propriedade bem simples de ser provada, né? Porque praticamente é usar a definição de inclusão para fazer essa demonstração. Certo? Então, essa propriedade é a propriedade da reflexividade. Todo conjunto está contido nele mesmo. Vamos ver agora a terceira propriedade que eu relacionei aqui, né, da inclusão. Então, a propriedade chama-se antissimetria. O que ela diz para a gente? Para quaisquer que sejam os conjuntos A e B, se A está contido em B e B está contido em A, então A e B são conjuntos iguais. Ok? Então, da mesma forma que a gente fez as outras demonstrações, vamos primeiro pensar que se esses conjuntos fossem vazios, o que dava para fazer? Vamos colocar aqui demonstração, né? Demonstração. Então, primeiro, se ambos os conjuntos forem vazios, ó, se A e B forem vazios, escrever assim, se A igual a vazio e B for vazio, então a conclusão fica óbvia, né? Que o vazio está contido em qualquer conjunto, se ambos forem vazios, um está contido no outro, né? Então, consequentemente, são iguais, claro. Então, a conclusão é óbvia. Agora, então, se A diferente de vazio e B diferente de vazio, o que é que nós temos aqui na nossa hipótese? Nós temos que A está contido em B, B está contido em A, né? Então, vamos dizer assim, sejam, em vez de sejam A diferente de vazio e B diferente de vazio, ou seja, A e B não vazios. Qual a nossa hipótese? Que A está contido em B e B está contido em A, para quaisquer A e B. Então, como A está
contido em B e B está contido em A por hipótese, podemos afirmar que como A está contido em B, então, para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. E o que mais? Como B está contido em A, então, para todo x, se x pertence a B, então, obrigatoriamente, x tem que pertencer a A, porque B está contido em A. Mas observe que a gente tem aqui, duas implicações verdadeiras, né? Uma de A para B e outra de B para A. Observe que as duas são verdadeiras. Logo, eu sei que essas duas implicações, como são verdadeiras, eu posso reescrever isso como uma equivalência. Então, vou escrever assim. Então, temos que, para todo x, olha que eu tenho, x pertence a A, se, somente se, faz a equivalência, deixa eu ajeitar isso aqui, está bem feinho, x pertence a B. Mas observe que isso aqui é a definição de quê? De que esses dois conjuntos são iguais. A gente falou que dois conjuntos são iguais quando todos os elementos do primeiro conjunto, se x pertence a A, então x pertence a B, e se x pertence a B, então x pertence a A. Então isso aqui já é a própria definição de conjuntos iguais. Logo, pela definição de igualdade, de conjuntos, né? Conjuntos, concluímos que A é igual a B, certo? Então, a gente provou aqui a propriedade antissimétrica. Alguns autores trazem essas propriedades como exercícios. Então, nas nossas aulas, na nossa aula, o exercício número 1 que eu passei é exatamente para provar essas propriedades. Aqui eu estou fazendo e explicando com bastante detalhes para que, espero que isso sirva para ajudar, não é? A vocês conferirem se responderam nos nossos exercícios, tá bom? Então, só para a gente relembrar a ideia, eu observei primeiro, se forem vazios, não tem o que fazer, porque é óbvio, né? Pela primeira propriedade que eu falei. Alguns autores, inclusive, quando vão fazer essas demonstrações, eles nem levam em consideração esse fato. Eles já começam a fazer as demonstrações considerando que os conjuntos são não vazios, tá? Mas aí eu resolvi separar para que a gente pudesse também utilizar a primeira propriedade. E aí nós fizemos o seguinte, consideramos o caso em que eles não são vazios, e aí, como nós temos a nossa hipótese, que para quaisquer conjuntos A e B, sair do vídeo, para quaisquer conjuntos A e B, isso aqui acontece, A está contido em B e também B está contido em A. Então, usando as definições, né, de inclusão, se está contido em B, se A está contido em B, então todo elemento de A pertence a B, se B está contido em A, todo elemento de B pertence a A. Foi o que fizemos aqui. Ora, como ambas são verdadeiras, porque estão na nossa hipótese, isso aqui é o nosso, se isso acontece, então isso aqui eu assumo verdadeiro, né? E aí a gente viu que isso representa a equivalência. Ora, e essa equivalência é a própria definição de igualdade entre conjuntos, certo? E essa propriedade é muito importante porque ela define também uma nova forma da gente dizer quando é que dois conjuntos são iguais. Observe que a recíproca é verdadeira. Se eu fizer essa recíproca aqui, pensando o seguinte, para quaisquer conjuntos, né? Se eu digo para quaisquer conjuntos A e B, se A é igual a B, então A está contido em B, cadê, né? A está contido em B e B está contido em A. Se a gente for pensar de trás para frente, vai ver que isso é
verdadeira. Essa construção toda é uma construção feita com base numa equivalência. Então, uma forma de dizer que dois conjuntos são iguais é assim, eu posso dizer assim, deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Então, rapidamente, eu posso dizer assim, dois conjuntos A e B são iguais se A está contido, se somente se, que é a equivalência, se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Simbolicamente eu posso dizer assim, né? Para quaisquer que sejam A e B conjuntos, A é igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Isso é uma técnica bastante interessante para verificar quando dois conjuntos são iguais. E essa técnica é bastante utilizada. Então, como o nosso curso de lógica ainda no primeiro período, né, do curso de matemática, vocês vão ver isso mais para frente em números, em teoria dos conjuntos, em análise matemática, tal, em álgebra também. Vocês vão, quando precisarem trabalhar com igualdade entre conjuntos, vão ver que para provar uma determinada igualdade, basta fazer isso, né? Provar que o primeiro conjunto está contido do segundo e o segundo do primeiro, ok? Então, essa propriedade da antissimetria, ela, como a recíproca é verdadeira, gera essa equivalência. Então, nós podemos redefinir a igualdade de conjuntos dizendo que dois conjuntos são iguais quando o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Certo? Então, como eu falei, vamos para a quarta propriedade. Essa aqui é a propriedade transitiva ou transitividade. O que nós temos aqui? Ó, para quaisquer que sejam A, B e C, conjuntos, não é? O que eu tenho? Se A está contido em B e se B está contido em C, então A está contido em C. O que eu quero provar? Que todo elemento que pertence a A tem que pertencer a C. E aí, desse modo, A vai estar contido em C. Não é essa a definição? Quer dizer que A está contido em C, todo elemento de A, obrigatoriamente, também tem que ser elemento de C. Então, nossa construção vai ser nesse sentido. Como nós estamos falando sempre no vazio, por causa da primeira propriedade, a gente pode observar o seguinte: se esses conjuntos forem vazios, não tem que demonstrar. Então, seguindo isso, eu vou escrever aqui. Demonstração. Ó. Se A, B e C forem vazios, não há o que demonstrar, né? Não há o que demonstrar. Pronto. Então, na segunda parte, vamos dizer o seguinte, né? Sejam A, B e C não vazios. Ora, são conjuntos não vazios. E aí, o que eu tenho na nossa hipótese? O que nós temos? A nossa hipótese é essa. Ó. A está contido em B e B está contido em C. Então é isso que eu vou usar. Ora, nós já sabemos que dizer que A está contido em B é dizer o quê? Para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. E o mesmo a gente vai fazer aqui para o segundo caso. Então vamos ver isso. Por hipótese, temos que A está contido em B e B está contido em C. Ou seja, para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. E ao mesmo tempo, esse é o conectivo, para todo x, se x pertence a B, então x pertence a C. Opa! Muito bem. Isso é o que nós temos já na nossa hipótese, né? Claro, tem a hipótese e tem a definição, né? Estou usando a definição para reescrever
né? A contida em B e B contida em C. Olhando para essas implicações aqui, o que a gente percebe? Ó, para todo x, para todo elemento que está em A, esse elemento está em B. Mas como acontece ao mesmo tempo que todo elemento de B está em C, significa que todo cara de A que também está em B, obrigatoriamente vai estar em C. Logo, vou dizer aqui, ó, logo, para todo x, todo elemento que está em A também está em C. E pela definição isso diz o quê? E portanto, pela definição de inclusão, a gente conclui o quê? Concluímos que A está contido em C, como a gente queria demonstrar, certo? E é interessante porque você tem aqui várias formas de fazer essa conclusão. Aqui eu tentei usar um modo mais simples, né, utilizando a definição que nós escrevemos. Mas, por exemplo, se a gente fizer o seguinte, ó, se eu escrever, se é isso aqui, ó, isso aqui é se P, então Q, não, se P, então Q é em cima, só um minutinho, se P, então Q, e se Q, então R, eu posso usar, por exemplo, o silogismo hipotético, se eu lembrar, silogismo hipotético é isso, ó. Se P, então Q, não é? E se Q, então R, isso implica em se P, então R. Ora, eu poderia dizer isso, né? Ao invés de dizer assim, logo, né, isso aqui acontece, eu pensei, logo, pelo silogismo hipotético, podemos concluir que se P, então R, ó, que é isso aqui, ó. Se x pertence a A, então x pertence a C. Isso é uma forma da gente observar. Nas nossas aulas, inclusive, a gente escreveu outra forma, né, de representar esse silogismo hipotético. A gente representou assim, né? Se P, então Q, e se Q, então R, a gente escreveu assim, com essa notação. Isso implica em se P, então R, a gente chamou isso de SH. Foi? Com base no segundo livro que nós estávamos trabalhando, que é o livro de introdução, como é que é? Lógica e álgebra de Boole, da Gliano. Né? Então a gente usou essa notação que ele apresentava lá. Mas o fato é que, na prática, a gente conseguiu mostrar que todo x que pertence a A também pertence a C. E por definição, a definição de inclusão, a gente pode concluir que A está contido em C. Bom, eu tentei não fazer todas as demonstrações, fiz apenas as da inclusão, já que elas estavam no nosso exercício. Mas eu espero ter ajudado. E aí algumas pessoas ficam mandando sempre dizer isso, eu nunca lembro, né? Que se você gostou da aula, se inscreve no canal, porque todas as vezes que eu gravar, você vai receber aí uma notificação, tá bom? Então, obrigado, até a próxima, e em breve a gente tem mais vídeos sobre essa parte de teoria dos conjuntos. Ok? Tchau, tchau, bom estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau.